Pronto. Estão vendo a tela, né, senhores? Sim. Continuando. Então, entenderam aqui, né? Tem um verbo, governaram, e tem dois verbos aqui. Vou trabalhar. Porém, nós, na verdade, temos apenas uma ideia de ação, tá? Uma ideia de ação. Tendo uma ideia de ação, você tem o quê? Uma locução verbal, ou seja, você tem dois verbos, um auxiliar e um principal para dar uma só ideia, certo? Oi, meu filho. Quando encerra mais de uma oração, observe. Desculpa. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Vi e venci. Observem. Aqui você tem, ó, uma locução verbal. Professora, Um verbo. alguém tá pedindo pra Dois senhora explicar verbos. novamente. Professora, alguém tá pedindo pra senhora explicar novamente a tarefa que não entenderam. Tá bom, vou explicar. Gente, a tarefa é a seguinte: você vai selecionar 10 frases, tá? 10 frases. E vai fazer esse esquema aqui, ó. Tá vendo? Primeiro você vai analisar morfologicamente e depois você vai analisar sintaticamente as 10 frases. Entenderam? Ok? Professora, Vai entregar até amanhã, 12h40. Diga. tem que ser tem que ser de período composto ou pode ser período composto? Período pode. É melhor fazer período composto, tá? Porque como vocês vão ter que aprender a reduzir as frases, esse exercício já vai valer para a minha próxima atividade, entendeu? Tá, e Período mais uma coisa composto. que eu não ouvi, que eu tinha caído. É Tá. para fazer digitado ou escrito? Pode fazer digitado, assim, ó, coloridinho, tá. tá vendo? Tudo coloridinho. Certo? Beleza. Obrigado. Igual esse esquema aqui. Então, composto tem mais de uma oração, certo? Continuando. Construindo os conceitos. As orações se caracterizam pelo sentido e pela forma, tá? Por que sentido? Porque elas podem apresentar sentido completo e incompleto. Aquilo que eu falei anteriormente. A forma possui normalmente sujeito e predicado. As orações ainda podem ser dependentes ou subordinadas. Todas as vezes que você falar que uma oração é subordinada à outra, é porque ela é dependente da outra, tá? Quando ela exerce função sintática de outra a que se liga. Então, por exemplo, no período simples, você tem o sujeito, tem o predicado. Dentro do predicado, você tem os objetos, né? A subordinada é como se meu objeto direto... Não tá aqui, filho. É como se meu objeto direto virasse uma oração inteira, tá? Com aquela função de objeto direto. Podem ser independentes ou coordenadas, quando não exercem função sintática de outra que se liga, tá? Por que a oração coordenada ela é independente? Porque ela não exerce nenhuma função sintática da oração anterior, ok? Orações dependentes ou subordinadas. Observe. Desejo que sejas feliz. Eu desejo. O quê? Que tu sejas feliz. Que sejas feliz é o objeto direto, tá? Mas observe. Se a gente transformasse isso aqui em período simples, tu teria o objeto direto, né? Como dentro desse objeto direto aqui tem um verbo, ele deixa de ser apenas objeto direto, tá? E passa a ser uma oração subordinada, ok? Substantiva, objetiva, direta, certo? Oi, meu filho. O aluno que estuda, aprende. O aluno que estuda, aprende.
Qual é o aluno que aprende? O que estuda. Isso significa o quê? Que eu estou especificando qual é o aluno que aprende. Quando acontece isso, eu tenho uma adjunta de nominal. Lembra que o adjunta de nominal, ele pode ser um adjetivo. E aqui, ele não está dando uma qualidade do aluno. É como se eu falasse, o aluno estudioso aprende. Entenderam? Logo, o que estuda é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por quê? Porque eu estou restringindo o ato de aprender apenas a quem estuda. Ok? Então, aqui tu tem uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Por que que é substantiva, professora? Porque todo objeto direto é substantivo. Aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, por quê? Porque aqui eu tenho ideia de qualidade característica, ok? Por que que ela é restritiva? Ela está sem vírgulas. Se ela tivesse entre vírgulas, seria explicativa, porque o explicativo eu posso retirar da frase, certo? Orações dependentes ou subordinadas. Sairei quando ela chegar. Eu vou sair quando alguém chegar, né? Então, observe, aqui não está me dando ideia de tempo, da hora que eu vou sair. Todas as vezes que der ideia de tempo, da hora que você vai sair, você tem aí, filho, o silêncio. Você tem aí uma oração subordinada adverbial temporal, ok? A oração será principal quando exige outra que lhe seja dependente. Alguma dúvida, senhores, até aqui? Não. Ok. Orações dependentes ou subordinadas. É necessário seu casamento. Observe. Casamento substantivo, né? Sujeito. Tu consegue perceber que aqui tu tem uma oração invertida, né? É como se eu falasse, seu casamento é necessário, ok? É verbo de ligação, necessário, nominal, certo? Seu casamento é necessário. Se eu fosse fazer uma análise sintática, eu teria o que aí? Seu casamento sujeito e é necessário, predicado nominal, certo? Necessário, predicativo do sujeito. Observe. É necessário que você se case. É necessário que você se case. Nesse caso aqui, o casamento virou verbo. Não é verdade? Além do casamento ter virado verbo, eu tenho uma conjunção integrante, que é o quê? Por que que isso aqui é conjunção integrante? Porque como eu transformei um período simples em um período composto por subordinação, substantivado, eu preciso pôr a conjunção integrante que. Eu também tenho outra conjunção integrante que eu poderia colocar aqui, que é o se, tá bom? Então, é necessário que você se case. Que você se case é o sujeito do é necessário. Só que aqui, ao invés de eu ter apenas um elemento nominal para ser o sujeito, eu tenho uma frase inteira fazendo o papel de sujeito da minha segunda oração. Ok? Aqui você tem um exemplo de oração subordinada substantiva predicativa. Certo? Continuando. Orações dependentes ou subordinadas. O aluno comportado é elogiado. Então, aqui você tem comportado, né? Adjunta de nominal, período simples. Só tem um verbo de ligação aí, né? Observe. O aluno que se comporta é elogiado. Então, comportado virou o quê? Verbo. E para que isso vire verbo, eu tenho que pôr aqui um pronome relativo. Professor, lá era conjunção integrante. Por que que na oração subordinada é pronome relativo? Porque ele vai sempre se referir ao sujeito da oração principal, tá? O aluno que se comporta é elogiado. O aluno comportado é elogiado, tá?
Então, aqui você tem uma oração subordinada adjetiva, ok? Continuando. Orações dependentes ou subordinadas. Viajaremos pela manhã. Adjunta adverbial de tempo, pela manhã. Observem? Viajaremos assim que amanhecer. Adjunta adverbial de tempo também. Só que qual é a diferença? Aqui, ele é um substantivo. Aqui, ele virou verbo. Entenderam? Então, aqui, ó, tem um período simples. Aqui, tu tem um período composto. Se aqui, no período simples, ele dava ideia de tempo, é lógico que no período composto ele também vai dar ideia de tempo, ok? Então, aqui você vai ter uma oração subordinada adverbial temporal. Observa, o advérbio manhã virou verbo amanhecer, ok? E daí? Próximo. Professora, Pode se falar. colocasse nessa oração viajaremos ao amanhecer, ficaria a mesma composição? Como? Viajaremos ao amanhecer. Sim, viajaremos ao amanhecer. Ficaria a mesma classificação, porque tu continua com o verbo, né? Tu continua com o viajaremos, nós viajaremos ao amanhecer. Amanhecer é verbo também. Então, aí você vai ter uma oração subordinada adverbial temporal. Logo, tu terá um período composto, entendeu? Entendi. Muito obrigada, professora. Nada. Continuando. Orações independentes ou coordenadas. Então, observem. Até aqui, ó. Até aqui, nós trabalhamos as orações dependentes, ok? Então, vocês conseguiram perceber que nós temos 3 tipos de orações dependentes. As subordinadas substantivas, as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais, ok? Então, todas as vezes que você falar de dependência entre orações, você vai falar de orações subordinadas, que são classificadas dessas 3 formas, certo? Continuando. Orações independentes ou coordenadas. Então, observa, oração coordenada, ela é uma oração independente da outra. Elas completam o sentido que você quer dar à tua interlocução, mas elas não têm dependência sintática alguma, tá? Observem. Saímos cedo, chegamos na hora marcada. Oração A, saímos cedo. Oração B, chegamos na hora marcada. Saímos cedo, oração A, e chegamos na hora marcada. Então, aqui, tu tem períodos simples, e quando você insere um elemento aqui, ó, você transformou o que era período simples, em período composto, entendeu? Então, aqui você já tem um período composto. E esse período composto consegue perceber, a partir da conjunção, que esse período, a oração A, está sendo somada à oração B, ok? Logo, aqui você vai ter uma oração coordenada aditiva. Existe uma classificação também para as orações período composto por coordenação, que é a seguinte. A primeira oração vai ser chamada de oração coordenada assindética. Por quê? Porque a conjunção sempre vai ficar na oração B, tá? Sempre vai ficar na oração B. Então, chegamos na hora marcada, com a conjunção dentro dessa oração B, você vai ter a oração coordenada sindética, ok? Vamos adiante. As orações coordenadas são unidas por justaposição, vírgulas, ou por meio de conjunções coordenativas, tá? Então, observem. As orações coordenadas, ou elas terão a conjunção aqui, ou elas apenas terão uma vírgula. Quando elas vierem apenas com vírgula, você tem orações assindéticas, porque elas não possuem a conjunção. Quando elas vierem com conjunção, a oração B vai ser sempre a sindética, tá? Sindética, ok? Continuando.
As orações subordinadas são unidas às suas orações principais por meio de conjunções subordinativas. Observe. Aqui eu mostrei como as orações coordenadas podem se unir, tá? E aqui eu vou mostrar como as orações subordinadas se unem, certo? Então, aqui, ó, geralmente elas vão ser diferente da oração coordenada, que pode ser com vírgula, a oração subordinada não virá com vírgula, tá? Com exceção de uma, que foi a adjetiva que eu falei para vocês, que tem que vir 2 vírgulas dentro dela para ser explicativo, tá? Pediram-me que definisse os trabalhos de hoje. Então, você consegue perceber que essa oração necessariamente vai pedir uma segunda oração. Sintaticamente, isso aqui precisa aparecer. E aí eu coloco a minha conjunção integrante. O quê? Pediram o quê? Objetiva direta, isso aqui, né? Ok? Continuando. Orações subordinadas ou por meio de pronomes relativos. Aqui foi por meio de conjunções subordinativas. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. Orações subordinadas por meio de pronomes relativos. São as famosas orações subordinadas adjetivas, tá? O menino que me convidou não veio. Foi qualquer menino? Não, foi somente aquele que me convidou. Ok? Continuando. Então, aqui, ó, pronome relativo. Próximo. Orações subordinadas com formas nominais. Era necessário pagar aquela dívida. Aqui, a gente já vai para uma segunda parte, tá? Vou ler aqui o que está escrito. Ou ainda pode estar reduzida. Todas as vezes que você tiver um período composto, e dentro desse período composto você não tiver vírgula, não tiver conjunção, você apenas tiver um verbo no infinitivo, olha aqui, ó. Isso, e olha que interessante, você consegue observar que a oração A depende da oração B, para sua mensagem estar completa, né? Consegue perceber que na oração A tem verbo, e que na oração B também tem verbo. A oração B é a subordinada dependente da oração A, tá? E consegue ver que o pagar é um verbo que está no infinitivo, porque está terminado em R. Consegue perceber que essa oração inteira completa o sentido da primeira oração. Isso significa que aqui você tem uma oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Por que ela é reduzida? Porque ela não tem conjunção. Porque apenas o verbo faz o papel de oração subordinada aí, ok? Quando ela for reduzida, ela não vai apresentar conjunção ou pronome relativo. E o verbo vai estar sempre na forma nominal, ou do infinitivo, ou do gerúndio, ou do particípio, ok? Continuando. Até aqui, senhores, tudo bem? Professora, Pode falar. Desculpa interromper, mas aqui o tempo meio que acabou. Sério? Tava tão bom. Aham. Cadê? Como é que eu vejo que o tempo acabou? Acho que até 10h45. Aqui no meu são 10h35. Não, acho que a gente tem um intervalo. Acabou. A gente tá na merenda, professora. Acabou. Merenda de quê, gente? Eu tô com Não, fome. é porque nos horários tem um intervalo entre os 3 tempos. Eu tô tomando meu os segundo 3 café aqui tempos. na aula. Entendi. Vocês vão ter aula daqui a pouco? Saquei do pão aqui. Vai ter 10h45 a gente tem outra, mas... 10h45 Tá também, bom, gente, então. faz literatura. Então, gente, olha, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou colocar essa aula lá no AVA, tá bom? Daqui a pouco. Esse slide eu já vou colocar lá, embora nós não tenhamos concluído ele, eu já vou postar e na próxima aula eu concluo, tá? Tô no 15, olha, são 44, tá vendo? São 44. Porém, são 44 slides bem mastigados, né? Para que vocês não tenham dúvida alguma, tá bom? Então, boa próxima aula para vocês. A gente finaliza aqui. Deixa eu parar a apresentação. A gente finaliza aqui. E até a próxima aula, que vai ser segunda-feira, ok? Até. Ok.
Beijos e até Professora, segunda. a tarefa, Bom, ela Oi. pode fazer manuscrito? A tarefa pode fazer manuscrito? Pode fazer manuscrito, pode. Ah, tá. Beleza. Manuscrito ou digitado, tá bom? Professora. Beleza. Tchau, beijo. Professora, obrigada pela aula. Tchau. A senhora esclareceu mais Oi? dúvidas que eu tinha. Essa aula me ajudou porque a gente já tinha estudado isso, mas tinha umas dúvidas pontuais aí e a senhora esclareceu a maioria delas. Ai, Tá? que bom. Obrigada, tá, Fiquei professora? feliz agora. Nada, meu amor, precisando, tá? Tá, tchau, tchau. Professora, a senhora sabe como eu Tchau. faço pra digitar pra colocar meu nome de guerra? Porque tá meu nome completo, eu não sei porquê. E aí eu queria colocar meu